Olá, tudo bem com todos? Espero que sim. Mais uma vez, na Casa Ceareiros de Jesus, trazemos um pouquinho do ensinamento do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, com Chico. E hoje nós estamos na lição 43. Vós, portanto. Vamos ver o que Emmanuel nos diz. Esse título já nos dá um pouquinho de entendimento. Ele diz pra gente, vós, portanto, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos nos alterando, lapidando, cuidando? E ele diz, na segunda carta de Pedro 3,17, o versículo diz assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, descaiais do vosso firmeza. O que ele quer dizer com esse trecho? Ele nos mostra que, se nós buscarmos o conhecimento, crescermos nessa graça do entendimento, sempre nós estaremos buscando algo, se é real ou não, verdadeiro ou não. E quando nós adquirimos conhecimento, nós também entendemos a nossa responsabilidade. Nós estamos esclarecidos. E uma vez esclarecidos, nós podemos diferenciar o certo do errado, o bem do mal e tudo que nos envolve. Se o outro, como ele diz, homens abomináveis, tentam nos induzir a algo, nós vamos saber escolher se aquilo é real, é verdadeiro ou se não é, e podemos nos afastar, porque a escolha vai ser sempre nossa. E ele diz assim, que o alerta que nós podemos ter nesse trecho é o autoconhecimento. Uma vez que conhecemos aquilo que está em nós, no nosso caráter, na nossa moral, ninguém modifica, porque é uma verdade. E como que nós vamos ter esse autoconhecimento? Estudando, buscando toda essa energia que os livros, as palestras, os ensinamentos nos traz. E aí nós vamos tendo o conhecimento suficiente para não cairmos em erro, em tentações. E Emmanuel diz assim: o esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. Por que inalienável? É intransferível. Uma vez que nós temos conhecimento, é nosso. Nós, quando desencarnando, nós não vamos estar levando nada de nada, mas o que nós conhecemos é nosso. Vai e segue conosco para outras e outras e outras e outras vivências, encarnando, desencarnando, e vamos tendo essa bagagem. Ao longo de tantas desencarnações e reencarnações, nós vamos tendo a nitidez das intuições, das nossas consciências, das lembranças de todo esse conhecimento adquirido. Por isso, ele diz que é intransferível, é algo que é uma conquista. E ele continua dizendo: o mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência e da religião. Esguerram criações, chamam para os espíritos menos avisados, contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas. As surpresas de morte
e absolutamente desequilibrados dos círculos da vida espiritual. Quando ele diz aqui os homens abomináveis, as escolhas, e ele fala da política, da religião e da ciência, ele quer nos alertar, ele quer acordar que nem sempre aquele político que diz muitas coisas, nós devemos acreditar sem investigar. E o que é o investigar? É o estudo. A ciência, quantas vezes nós vemos coisas acontecendo através da ciência, nós também temos que investigar. Quando nós temos um parecer de um médico que não nos transmite confiança, a maneira que foi passado, nós temos que investigar a posição de um outro, o parecer de um outro para nosso entendimento. E a religião não fica longe. Quantas e quantas religiões tentam passar algo que não é verdadeiro, algo que às vezes, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, porque aquele ser passa a confiar fielmente e ele próprio não consegue levar aquela explicação porque ele não entendeu, ele não compreendeu. E como nós podemos mudar tudo isso? No orai e vigiai, no estudai, conhecer a verdade, porque a verdade vai nos libertar. E como ela vai nos libertar? Uma vez que a gente tenha conhecimento, ninguém engana a gente, ninguém passa a gente para trás. As pessoas que cruzam nos nossos caminhos podem até tentar, mas não quer dizer que elas vão conseguir. E ele continua: do cume falso de suas nações individualistas precipitam-se em despenhadeiros, apavorantes ondas perdem a firmeza e a luz. Quando nós construímos a nossa casa, e vamos lembrar daqueles contos de criança, né? Dos 3 porquinhos, sem um alicerce, sem uma construção sólida, ela vai desmoronar. Por quê? Porque ela não tem uma construção sólida. Quando nós começamos dentro da política, como ele dá de exemplo, um falou isso, outro falou isso, e a gente fica como Maria vai com as outras, não sabe para que lado vai, a gente nunca sabe para onde está indo. Mesma coisa, você vai num médico, você vai no outro, você vai no outro, você vai no outro, você vai no outro, um conta que tem uma dor e você começa a achar que você tem a dor que o outro tem, quando na verdade você não tem. E isso é falta de conhecimento que nós temos em nós mesmos. E a religião não fica diferente. Tem pessoas que vai numa igreja, mas o pastor falou isso, não, mas eu não gostei do que ele falou, então eu vou em outro lugar. Mas o padre falou isso, mas eu não gostei disso, então eu vou em outro lugar. E assim vai até N lugares. Ou mesmo dentro da casa espírita, vai num centro, vai no outro, vai no outro, vai no outro. Ninguém vai tirar com a mão aquilo que você está passando, porque aquilo que cada um de nós passa são escolhas nossas. Não é o outro que vai tirar, é o nosso comportamento que vai mudar e que vai fazer com que as coisas mudem. Por isso, temos que nos conhecer, conhecer tudo aquilo que está dentro de nós, quem somos, qual é a evolução moral que nós estamos tendo, nos perguntar, diante de uma situação, se Jesus estivesse em tal situação, tal qual essa, como ele agiria? E aí parar para pensar e avaliar. Porque o que mais nos condena é aquilo que não nos perdoamos de nós mesmos, por erros que fizemos nas nossas escolhas. Nós não podemos permitir que o nosso engano ou o engano do outro influe em nós uma situação não desejosa. E como nós vamos fazer isso? Nos conhecendo, estando vigilante. Isso é meu, isso não é meu, isso é o que as pessoas, a mídia mostra, o fulano fala, mas eu não acredito nisso. E se eu não acredito,
Eu tenho que ter convicção, mas eu tenho que estudar para ter essa convicção. E ele diz assim: grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdade da situação. Não se acham devidamente informados. Os homens abomináveis ocultam-lhes o sentido real da vida. Nesse trecho, o que ele quer nos mostrar? Que nós temos que fazer a avaliação. Eu vou dar um exemplo assim bem que pode acontecer no nosso dia a dia. Digamos que eu trabalhe para uma empresa e essa empresa não tem uma conduta muito correta. Eu tenho que ser responsável por aquilo que eles me colocam. Mas eu já tenho entendimento que aquilo não é correto. Eu posso me despedir, eu posso não fazer o que a pessoa está dizendo porque não é correto, e eu tenho o dever de não deixar que aquilo me influencie para que eu faça algo similar ou parecido na minha vida. Não é porque alguém já fez e ninguém viu que eu vou fazer também. Não é porque acontece uns e outros fazendo, se eu já tenho conhecimento que aquilo não deve ser feito, que eu vou permitir e fazer. Se eu faço mal para mim, é uma coisa. A partir do momento que eu faço mal e atribuo a outras pessoas, eu tenho que me corrigir. Eu tenho que me policiar. Eu tenho que achar um meio de mudar essa situação, partindo de mim. Semente benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. Então, ele coloca aqui nesse trecho que se nós tivermos esse conhecimento, nada que não for a verdade vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos sendo luz no caminho. Nós estamos transformando tudo aquilo que está em volta de nós, a partir de nós. O aluno do Evangelho somente se alinhará de equívocos deploráveis se quiser. Olha que frase mais linda. O aluno do Evangelho somente se alinhará de equívocos deploráveis se quiser. Nós temos a escolha. É melhor eu pedir a conta de um emprego que eu estou e vendo que as coisas não estão corretas do que eu me deixar levar pelaquilo que eu já conheço que não é correto. Porque quando Deus nos fecha uma porta, porque nós enxergamos o certo e o correto, Ele nos escancara todas as janelas. Mas nós temos que confiar, nós temos que acreditar. E para tudo isso, nós temos que estudar. Como que nós vamos conhecer o que é certo e errado se não estudarmos? E é importante também, se dentro daquele lugar que eu puder levar de uma maneira sutil a colocação para aquele, olha, eu estudando sobre esta questão, eu vejo que nós podemos ir por tal caminho. Esse tal caminho, ele vai nos levar a um retorno muito mais amplo, mais verdadeiro. E de repente a gente consegue transformar aquela pessoa, aquela situação, e nós salvamos o nosso emprego, salvamos aquela pessoa, mostramos uma possibilidade de ver de maneira diferente e tudo se transforma. Rodopiará, por isso mesmo, no torvelinho da sombra, se nele cair voluntariamente. E no capítulo de preferência individual, quando nós vemos o erro e não fazemos nada, nós vamos ficar patinando. E se nós pararmos para pensar, nós agimos exatamente dessa forma. Quando nós temos uma coisa que está nos perturbando, nós temos que entender o porquê que isso me perturba tanto. Por que isso me incomoda tanto? O que isso quer me dizer? É
a nossa consciência, são as nossas intuições de bagagem de coisas que nós já aprendemos e que nós temos a nossa moral a preservar. Então, por isso, vós, portanto, nós temos o dever de analisar, estudar aquilo que está se passando conosco, aquilo que está sendo inspirado para nós, para que a gente possa se modificar. O ignorante alcançará justificativa, a vítima será libertada. Por que o ignorante ele vai alcançar justificativa? Porque ele ainda não teve conhecimento. Ele não teve todos os livros que ele podia ter para estudar. Ele não assistiu todas as palestras que ele poderia assistir para se instruir. Ele não teve oportunidade. Então, ele ainda é ignorante. Porém, a partir do momento que nós temos conhecimento, nós não somos mais nenhuma vítima. Nós temos que buscar essa melhora. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Nós temos essa situação. Se uma pessoa está doente, o que ela vai acontecer? Vai tomar um remédio. Se aquele que é ignorante, ele tem que ter a oportunidade do conhecimento. Quando ele tem a oportunidade do conhecimento, ele não tem mais justificativa para continuar errando. E se nós temos o conhecimento, nós não podemos continuar errando. Nós podemos escolher o certo. Nós podemos escolher o caminho que leva à verdade. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimento e consolações, luzes e bênção, esses devem saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. Caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, girará sob a responsabilidade que lhe é própria, integrando na partilha das aflições, realidade que os guardam nos planos inferiores. O que isso quer dizer? A todo momento nós recebemos bênçãos, livramento. Todos os dias, Deus proporciona isso para cada um de nós. Quando nós fazemos o Pai Nosso e dizemos, livrai-me de todo mal, Deus escuta as nossas preces e Ele faz de tudo para nos livrar de todo mal. Porém, se nós não nos esforçarmos, nós podemos cair em tentação. Como nós vamos mudar tudo isso? Como nós vamos transformar tudo isso? E nós temos que lembrar, mais uma vez, que nós recebemos os recursos para tudo isso. Nós temos um amplo e vasto conhecimento para não cair na tentação. Ou é um amigo que vem e fala, ou é o nosso pai, ou é a nossa mãe, ou é o marido, ou é os próprios filhos que questionam, e o questionamento é para nos alertar. Então, a todo momento, nós temos que lembrar, e eu quero deixar para que todos, numa oportunidade, leia com carinho a passagem de Nicodemos, quando Jesus está visitando, que ele sobe numa árvore, porque ele quer ver Jesus. A grande vontade dele era de ver Jesus. E por quê? Porque ele confiava e ele via os benefícios que Jesus fazia. E quando Jesus diz para ele que vai ficar na casa dele, ele fica numa felicidade grandiosa, porque ele acredita que ele recebeu uma bênção. E de fato ele recebeu essa bênção. E com isso, ele toma uma atitude. Vós, portanto, ele toma a atitude de perdoar alguns impostos, de modificar situações, e Jesus abençoa ele, porque ele mostrou a vontade de se modificar. Ele enxergou o erro dele e buscou essa transformação. A mesma coisa na passagem
da parábola do homem rico, que todos já conhecem, que é importante ler de novo. Porque o homem rico, quando ele morreu e Lázaro morreu, ele pediu, ele implorou pelo aquilo que o Lázaro implorava e ele nunca cedia. Então, nós temos que entender o que estamos fazendo aqui, como estamos fazendo e diante de qualquer situação, nos questionar o que Jesus faria em tal situação, tal qual a que eu estou vivendo. Temos que orar, vigiar, aproveitar, ler, estudar, participar dos grupos, que a gente enriquece muitas informações, as quais às vezes nós não compreendemos estudando sozinhos. Mas quando nós estamos num grupo, um fala uma coisa, outro fala de outra maneira, um outro entendimento, e somado a tudo isso, nós adquirimos um conteúdo que vai fazer com que, quando vivenciamos uma situação, ela não nos abale. Por quê? Porque nós estamos fortalecidos. Que todos nós, em nome de Jesus, possamos estar sempre alertas, vigilantes, para que a gente não caia em tentação. O texto inteiro do livro Vinha de Luz, o 43, ele vai estar na íntegra, na descrição. É importante que todos releiam, reflitam e pensem um pouquinho. É importante para todos nós também que todos vocês, além de dar o like e propagar, curtir e compartilhar, porque a caridade também se faz dessa forma. Esse é um veículo que faz com que a gente leve uma palavra de consolo, às vezes para alguém que a gente não conseguiria falar. Mas quando ouve um pouquinho a explicação, ouve um pouquinho uma coisinha aqui, outra ali, essa pessoa também possa ser ajudado, pode ser transformador. E que sejamos luz no caminho de todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Muito obrigada.